auxiliar do Atlético aqui, que vai ser hoje quem vai dar a entrevista. Lucas, boa noite. Prazer falar com você aqui. Primeiro, queria que você explicasse aí, né, baseado nas conversas que tiveram, imagino, também nos vestiários e tal, em relação ao primeiro tempo, com dois momentos bem distintos, né? O Atlético começando muito bem, agredindo, conseguindo 2-0 e depois tendo muitas dificuldades para sair, ficando bem acuado, e o São Paulo conseguindo o empate, que foi o resultado final. Boa noite a todos. Primeiramente, a ideia, né, o plano de jogo que a gente montou num 4-3-3 para enfrentar o São Paulo aqui, que a gente sabe quanto é difícil. Realmente o início do jogo foi bem positivo pra gente. A gente conseguiu logo de cara fazer o gol, que circunstancialmente acaba nos dando uma confiança para reforçar o plano de jogo, tá? Então a ideia se sustentou, conseguimos o segundo gol numa bola parada, que também é uma parte importante do jogo, a gente tem que valorizar isso. E a ideia era continuar com o mesmo desempenho, né? Jogando de igual para igual, para buscar inclusive o terceiro gol. Inclusive teve possibilidades depois do 2-1 até de um lance polêmico da questão do pênalti. O São Paulo começou a ter um pouco de vantagem, principalmente pelos lados, e a partir daí a gente começou a sofrer umas situações de gol, tanto que no intervalo a ideia do Milito foi mudar um pouco o sistema, né? Fazer uma linha de 5, proteger muito mais o lado do campo, principalmente nos duelos ali com o Lucas e com o Ferreirinha. E acredito que o segundo tempo, embora a gente não tenha conseguido evoluir muito no campo para criar situações de gol, pelo menos as situações contra, elas acabaram sendo minimizadas e o empate acabou ficando de bom tamanho. Boa noite, Lucas. Breno Galante, 2 tem Galo. No intervalo do jogo a gente viu os jogadores do Atlético muito nervosos com o juiz. Mariano foi até expulso. Eu queria que você falasse como é que foi isso no vestiário, o que fez com que eles ficassem tão nervosos assim, e também a situação do Zarate, né, que num pique acabou saindo até chorando, né? O Zarate é uma pena. A gente vê o quanto ele trabalha no dia a dia, o quanto ele está dedicado para poder voltar e contribuir da mesma forma que ele sempre contribuiu, que todos nós conhecemos na história dele aqui no Atlético. Infelizmente, tem acontecido isso com frequência. Ele é um profissional extremamente dedicado, ele quer muito estar participando dos jogos, mas são situações que acontecem na carreira dos jogadores. Claro que ele ficou muito chateado por isso e a gente vai dar todo o apoio, como a gente sempre deu para ele, para que ele volte tão forte quanto ele sempre foi, né? E importante para o grupo. A situação do árbitro foram de 2 lances, né? Os 2 lances do gol. Teve a situação do pênalti, que a mão, eu acabei nem conseguindo ver o lance depois, mas os jogadores estavam realmente cobrando muito isso do árbitro, que poderia fazer o 3-1 ali e a partida se modificar para uma outra história. E a situação também do segundo gol, né, que uma possível falta em cima do Fausto Vera, que acabou gerando o contra-ataque e o passe do Lucas pro gol do André. São situações do jogo, mas isso foi contornado rapidamente no intervalo. O Gabi focou muito na parte tática, quis deixar os jogadores tranquilos e que não saísse do foco realmente daquilo que importava, que era o jogo. São situações normais, né, de vestiário. Tanto que no segundo tempo acabaram focando para a partida e a gente conseguiu pelo menos manter o resultado de empate. Dentro do planejamento de vocês, né, visando o jogo mais importante do ano, é claro, que é no próximo sábado em Buenos Aires com o Botafogo, esse seria o último jogo em que o Atlético colocaria o principal time, os principais jogadores. Na terça-feira a ideia é deixar com que o time seja mais misto ou reserva, se preparando para o sábado ou não? Ainda não foi conversado sobre isso. O Milito tem esses dias aí para pensar, estudar bem, ver como é que vai ter sido a recuperação desses jogadores no jogo de hoje. Ainda temos esse jogo, né, que é importante contra o Juventude. Ele certamente vai montar uma estratégia, claro, também pensando nesse jogo da final da Libertadores. Mas antes temos esse desafio importante para nós ainda, e certamente ele vai organizar de uma forma muito boa para que a gente consiga tanto vencer primeiro, né, esse jogo em casa contra o Juventude, que vai ser difícil também,
assim como conquistar o título da Libertadores. No último jogo contra o Atlético Paranaense, na coletiva, o Milito falou muito sobre a questão física e também da questão emocional do time do Atlético. Teve o jogo contra o Botafogo, um empate com 1 a menos, hoje também um empate contra um time muito forte fora de casa. Como é que você vê, Lucas, que o Atlético está chegando agora nessa questão emocional aí, faltando uma semana para a final da Libertadores, a questão física, como é que vocês avaliam esse momento do Atlético? É uma série de aspectos, né, que você vai juntando durante o ano. A gente já está no final de temporada, a gente sabe o quanto é desgastante. O Atlético vai ser o único clube do Brasil que vai jogar todos os jogos possíveis da temporada. Isso gera um desgaste não só físico, mas mental. Então, a gente tem que entender esse momento, tem que saber trabalhar, e aí vem a importância da força do elenco, e o Milito tem usado isso de uma forma muito positiva, porque tem utilizado praticamente todos os jogadores dentro de uma ideia de jogo dele, claro, sem fugir disso, mas tem utilizado muitos jogadores. É só a gente acompanhar a rotatividade que tem acontecido, e para que a cada jogo a gente consiga ter um desempenho de alto nível ainda, para que a gente não perca esse desempenho, a gente entender esse momento da temporada e avaliar bem isso. Ô Lucas, nos últimos jogos, o Atlético na temporada em si se notabilizou muito por ter sempre a posse e ser protagonista, mas nos últimos jogos a gente tem visto o Atlético esperando mais, né, montando linhas ali defensivas para agredir no contragolpe. Isso aí já seria uma espécie de, entre aspas assim, né, um trabalho, um treinamento visando esse jogo do próximo sábado, porque a gente sabe que o Botafogo também é um time que gosta muito de ter a bola, que tem jogadores muito técnicos. O Atlético está se preparando dessa maneira para o sábado, ou é só coincidência? O Milito, a gente já sabe, ele tem um DNA de um jogo mais ofensivo, que gosta, obviamente, da posse de bola, mas também ele tem demonstrado um repertório tático muito interessante, né? E a gente tem que entender que cada jogo tem a sua história, cada adversário vai te exigir de alguma forma, e ele poder criar esse tipo de repertório na equipe é importante para também, talvez não insistir às vezes numa só ideia, né? Sendo que aquela ideia naquele jogo, naquele momento, por determinada circunstância, pode não estar fazendo efeito. Então a equipe também poder se moldar nesse sentido, se organizar de uma forma diferente para que se conquiste o resultado daquele jogo. Mas como eu disse, cada jogo é um jogo. O jogo do Botafogo vai ser um outro jogo, que vai ser a tua história, vai ter a sua história, e conforme a estratégia, a gente vai ter esse repertório pronto. Boa noite, Lucas. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. A queda de rendimento e de intensidade do Atlético depois do segundo gol se dá mais por conta do crescimento do São Paulo durante a partida, ou de um processo de dosagem de intensidade visando a final da Libertadores no próximo sábado? Não, a gente estava jogando o jogo pensando no São Paulo. O que aconteceu no segundo tempo foi exatamente o que eu respondi na primeira pergunta, em relação à estratégia de armar uma linha de 5, colocar jogadores que estavam mais frescos no momento, porque alguns jogadores acabaram cansando. Foi a troca do Igor Gomes, colocar um pouco mais de força, de energia dentro da partida, para que justamente não acontecesse isso, né, que até tu perguntou da intensidade. Não acho que baixou a intensidade. A equipe procurou primeiro resolver um problema, que era se defender em primeiro lugar, para diminuir as possibilidades de sofrer o terceiro gol, para a partir daí a equipe conseguir sim atacar e ter a possibilidade de vencer o jogo. O primeiro problema se resolveu, né? Acredito que o segundo tempo o São Paulo não teve tantas possibilidades como teve no primeiro, mas infelizmente a parte ofensiva acabou não gerando muito essas possibilidades de gol, e o empate, como eu disse, acabou ficando de bom tamanho. Muito bem, esse então o Lucas Gonçalves, um dos auxiliares aqui da comissão fixa do Atlético, dando a sua entrevista coletiva. Aqui a gente vai para a zona mista daqui a pouquinho para trazer a palavra de alguns atletas, ok, Cirilo? Ok, Azeredo.